Queridos, Deus me deu essa palavra na terça-feira, né? Terça-feira, eu não sei vocês, mas eu quando eu tô andando de carro, estou andando para a rua, eu tenho o costume sempre de ficar atento e conversando com Deus, e normalmente orando em línguas, né? E sempre ali buscando em Deus, e Deus me deu essa palavra, amados, porque é necessário a gente discernir a nossa posição. Nós precisamos discernir quem somos nós dentro de uma aliança, amém? Você está inserido dentro de uma aliança, sim ou não? Levante a sua mão e declare isso comigo: eu estou inserido dentro de uma aliança, amém? E dentro dessa aliança, querido, existe o início, quando a aliança começa, mas também existe o meio, do meio para o fim, quando a aliança se desenvolve, amém, querido? Você está comigo ou não? Então, toda aliança ela tem um início, e toda aliança ela é desenvolvida. No início da aliança, nós temos uma condição. A Bíblia vai falar sobre isso. Nós somos condicionados, até mesmo dentro de uma prefiguração, dentro de uma conotação bíblica, né? Nós vamos ver aqui nos textos que Jesus, ele compara o início de uma aliança, amém? Em um ponto, em determinado ponto. Mas, partindo desse ponto, a aliança, ela se desenvolve. E aí nós nos tornamos, ou nós recebemos uma outra condição, uma outra posição. E amados, nesses tempos, nós precisamos discernir qual é essa nossa posição. Por quê, amados? Dentro dessa aliança que nós chamamos igreja, amém? A aliança que nós estamos falando é a aliança do corpo de Cristo, amém, queridos? E dentro da aliança do corpo de Cristo, nós temos duas classes. Vamos falar numa linguagem jurídica, vai? Nós temos os membros e temos os pastores, sim ou não? Então, membros e pastores. Membros e pastores. Normalmente, aliás, principalmente nos dias de hoje, está muito mais evidente, há um embate muito grande acerca disso. Por quê, amados? Porque muitas pessoas, dentro dessa aliança, ainda se consideram ovelhas. Sim ou não? A ovelha. Então, normalmente, existe uma certa insatisfação, principalmente quando uma pessoa quebra a aliança, de se colocar na condição, ou se colocar na condição da ovelha perdida, entendeu? E normalmente, como na condição de ovelha perdida, mas não sendo uma ovelha, e eu vou explicar para você isso dentro do texto bíblico, nós vamos ter que discernir a palavra, amém, queridos? Ela se coloca numa condição de autocomiseração, ou numa condição de coitadismo, do tipo assim, olha, porque ela não fala quebrei a aliança, normalmente, eu saí porque, olha, aconteceu não sei o que, e nunca ninguém me ligou, o pastor nunca veio atrás, não é? E normalmente a gente fala, porque você acha o pastor não ir atrás da ovelha perdida? Mas calma lá, nós precisamos entender, você é ovelha perdida, ou você está na segunda condição? Porque, amados, ovelha nós somos quando nós estamos perdidos. Mas a partir do momento em que nós assumimos a aliança com Cristo, nós passamos da condição de ovelha para nos tornarmos filhos. Obrigado pelo seu amém. Eu vou falar novamente. Quando nós assumimos a aliança com Cristo, quando nós somos inseridos na aliança de Cristo, nós passamos há muito tempo da condição de ovelha para a condição de filho. E não sou eu que estou dizendo isso, as escrituras dizem isso, e nós precisamos nos atentar às escrituras. E aí entra a segunda condição. Normalmente essa pessoa, ela está na condição de ovelha, ou ela está na condição de filho pródigo? Alô? Ela está na condição de ovelha, ou ela está na condição de filho pródigo? Porque filho já é filho. E o filho pródigo, ele quebrou a aliança. Alô? O filho é aquele que tem a capacidade de quebrar a aliança. Então, amados, nós precisamos discernir qual é a nossa posição. Se você ainda está na condição inicial da aliança, na condição de ovelha, ou se você, amado, já está no desenvolvimento, e no meio do desenvolvimento, assim como a parábola do filho que nós vamos ler, você quebrou a aliança.
Então, amados, nós precisamos discernir, nós precisamos detectar qual é a nossa posição nesse tempo, para acabar o conflito, Odair. Sabe por quê? Porque fica aquele conflito, porque normalmente, pastora Miriam chega, porque você viu, a pastora Miriam nunca ligou para mim, o pastor Fernando nunca falou comigo, porque, agora amados, preste atenção, não estou falando que não seja o nosso papel cuidar de você. Aliás, nós vamos falar também de duas situações: cuidado e desenvolvimento. E cada um desses pontos, ela requer de nós, amados, dois tipos de liderança. Se você é ovelha ainda perdida, você precisa de cuidado. Mas se você já é filho, você não precisa de pastor, você precisa de pai para te desenvolver. E a Bíblia estabelece essas duas condições: pastorado, cuidado, e paternidade, apontando destino. Então há um conflito, e isso fica cada vez mais explícito, principalmente em redes sociais. Porque esses pastores, né, normalmente é assim, né, o pastor toma pau de tudo quanto é lado. Porque esses pastores não vai atrás das ovelhas, porque as ovelhas perdidas, porque Vamos entender, querido, pelas escrituras, qual é a nossa condição. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Dentro das 3 parábolas do reino de Lucas 15, nós vamos entender essa questão, e você precisa discernir a sua condição em relação a isso. Amém? Então, Lucas capítulo 15, versículos de número 3 ao 7, e depois nós vamos do versículo 11 ao versículo 32. Amém? Eu ainda nem falei do segundo filho, porque ainda tem o segundo filho que está dentro da casa do pai e ainda não se posicionou na mesa. Tem o segundo filho que tá no esboço aqui. Você muitas vezes pode estar na condição do primeiro filho, o filho pródigo, o filho que quebra aliança, ou você pode estar na condição ainda do segundo filho, que é o segundo filho que está na casa, que tem aliança, mas ainda não se posicionou na mesa, está longe da mesa. Vamos entender isso, queridos? Todos acharam aí? Lucas capítulo 15, versículo de número 3 ao versículo 7, primeiramente diz assim: Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, e aqui eu quero que você preste atenção, porque o versículo 7 está a chave da posição. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Agora vá para o versículo de número 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou.
O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matemo-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegremo-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, amados? Queridos, vamos entender aqui essas duas parábolas bíblicas, né? Aliás, nós temos ainda a parábola da dracma perdida, mas eu quis me atentar dentro daquilo que Deus quer ministrar ao nosso espírito nessa questão de aliança. Eu quis me atentar nessas duas, porque normalmente são os dois termos mais usados para nós que recebemos e caminhamos com Cristo, sim ou não? Ou nós somos ovelha, ou nós somos filhos, é verdade ou não é? Normalmente nós temos muito gravado na nossa mente essa questão, ovelha e filho, ovelha e filho. Ninguém chega a falar assim: eu sou a dracma perdida lá da Shalom, né? Ninguém fala que é a dracma, todo mundo fala: eu sou a ovelha ou eu sou o filho. Não é assim que funciona? Então eu quis me atentar a esses dois textos para você entender. E amados, nesses dois textos nós vamos ver que Jesus, ele condiciona a aliança que ele fez, a aliança que começa na salvação, em dois pontos. Primeiro ponto, o ponto inicial, a ovelha perdida. O segundo ponto, que é o ponto de desenvolvimento, agora a ovelha, ela está na condição de filho. Perceba que Jesus, ele vem desenrolando as parábolas de uma maneira muito didática, para que cada um entendesse a sua posição. Por quê? Se você for no início, lá no versículo 1 do capítulo 15, Jesus estava sendo criticado, Jesus estava sendo, censurado pelos religiosos, porque ele estava sentando com os pecadores. Provavelmente nesse texto, Jesus ele estava na casa de Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Provavelmente ele estava nessa casa, almoçando ou tendo uma refeição com Mateus, que havia acabado de ser chamado para caminhar com ele, para ser o seu discípulo. Então, como ele era um cobrador de impostos, e o cobrador de impostos nesse período ele não era bem visto pela nação de Israel, porque eram judeus a serviço de Roma. Em tese, eles eram considerados traidores. Então perceba que toda acusação contra essas pessoas, contra Jesus especificamente, fala: esse daí se assenta com os pecadores e os cobradores de impostos, né? Que eram judeus a serviço de Roma. Então Jesus ele vai desenrolar as parábolas, essas três parábolas importantes, mostrando o valor de uma vida. Não importa qual é a vida, toda vida importa para Deus. Você está comigo? Toda pessoa é importante. Você pode perceber que Jesus ele fala que a festa no céu, duas vezes, tanto na parábola da ovelha quanto na parábola da dracma, e até mesmo na do filho pródigo, quando o pai faz uma festa, as três, independente do que aconteça, as três mostram ou revelam que cada vida é importante para Deus. O sangue de Cristo comprou a todos,
o sangue de Cristo, a salvação é estendida a todos. Não existe, dentro do quesito salvação, não existe pessoa mais importante ou menos importante, amém? Porque todos precisamos de um Salvador. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós precisamos de Salvador. Todo ser humano precisa de um Salvador. Agora, amados, independente disso, independente do quesito salvação, no desenrolar você vai perceber que Jesus ele condiciona a sua aliança em dois pontos. Primeiro, contando a parábola da ovelha, e vamos entender por que ele compara a ovelha, querido. Porque a ovelha, e amados, não é a pessoa que já aceitou Jesus que é a ovelha. Alô? Não é a pessoa que já fez aliança que é a ovelha. Perceba que o título da parábola é a ovelha perdida. Alô? E eu pergunto para você, você é a ovelha perdida? Por quê? A ovelha perdida, ela é incapaz de se salvar sozinha. Ela não tem direção, ela não tem destino, ela não sabe para onde vai. Por isso que toda ovelha precisa de pastor para ser cuidada. Agora, amados, como que o pastor cuida da ovelha? Essa geração pensa que relacionamento de pastor e ovelha tem que ser: vem cá filhinho, ai, vem cá, deixa eu arrancar um carrapichinho, ai, se perdeu. Tem gente que pensa que pastoreio é bajulação. Eu posso mostrar para você quais são as ferramentas que um pastor ele vai cuidar das ovelhas. Coloca para mim, por gentileza, Salmo 23, versículo 1 ao 3. Eu vou mostrar para você. O verdadeiro pastor não vai, estou falando de cuidado, eu nem cheguei na questão do filho ainda. Eu só estou falando da ovelha. Se você é uma ovelha perdida, entenda que para resgatar a ovelha, existem duas ferramentas importantíssimas que o pastor usa. E por que o pastor usa essas duas ferramentas? Porque não adianta ele falar com a ovelha, porque a ovelha não escuta o pastor. Ovelha não discerne voz no sentido de direção, querido. Ela pode ouvir no tipo ficar atenta. O meu pastor chamou, mas ela não consegue. Ovelha, vem para cá, ela não vai. Se o pastor não usar essas duas ferramentas, ela não vai. Tem até um vídeo interessante na internet, devia ter pego para trazer, né? O pastor vai lá, tira a ovelha do buraco, a ovelha sai correndo e pula no buraco, né? Mas por quê? Ele está pegando com a mão. Como que o pastor ele vai exatamente cuidar da ovelha? Vamos lá. O Senhor é o meu, o Senhor é o seu, e nada terei falta. Vamos lá. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O que mais? Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei algum, pois tu estás comigo. A tua e o teu fazem o quê? Vara e cajado gera proteção. Vara e cajado. Amém? Vara e cajado. Então, meu querido, eu vim aqui nessa manhã dizer para você: se você ainda se sente a ovelha perdida, você não precisa de bajulação, você só está precisando de vara e cajado. Entende? Para você entender que você tem uma aliança. Para você entender que você tem uma aliança, levante a sua mão e diga: eu caminho debaixo de uma aliança. E dentro de uma aliança, amados, não vai haver proteção, sim ou não? Eu protejo você, você me protege. O pastor, para precisar proteger a ovelha, ele não vai ficar carregando ela no colo, como muitos dessa geração está pensando que é o serviço do pastor. Porque usam a parábola da ovelha perdida, porque o pastor, ele colocou a ovelhinha no ombro, e ele saiu, e ele fez uma festa, a ovelhinha. Amados, entenda, isso é uma parábola.
dentro dessa parábola, Jesus está condicionando muito claramente: ovelha é aquele que está perdido, incapaz de se salvar. Amém? Toda pessoa incapaz de se salvar, por exemplo, o perdido, é isso que Jesus está falando. Ele está falando do perdido. E muitas pessoas que estão no conflito com, vamos dizer assim, com essa classe chamada pastores, eles não são ovelhas perdidas, eles são filhos pródigos. Entende? Então a ovelha incapaz de se salvar, incapaz de discernir a direita da esquerda, como Deus falou, por exemplo, em relação ao povo de Nínive, quando chamou Jonas, o profeta Jonas, para ir pregar em Nínive. Quando Jonas fica muito bravo, porque o Senhor, né? Ele falou: Jonas, você está bravo por causa de uma árvore, e você não consegue ter misericórdia de um povo que não sabe discernir a direita da esquerda. Então a ovelha perdida, está bem claro, ela está perdida. Ela está perdida. Ela tem uma necessidade de ser encontrada e carregada. É a pessoa perdida que tem a necessidade de ser buscada e carregada. Você está me entendendo ou não? É a ovelha perdida, não é o filho pródigo. É a ovelha perdida que precisa de busca. É a ovelha perdida que precisa ser carregada. Amém? Aqui, amados, tem um caráter de evangelismo, não um caráter de pastoreio. Aqui tem um caráter de evangelismo. Você deixar o rebanho, ou seja, você tem um rebanho dentro de uma aliança, você sempre vai fazer ações para buscar sempre a ovelha perdida, porque um dia nós fomos a ovelha perdida. Não é verdade? Eu já fui a ovelha perdida. Como diz o pastor Sebastião, eu morava lá em Bauru, no risca-faca, só o sangue. Eu já fui a ovelha perdida. E como ovelha perdida, na condição de ovelha perdida, alguém foi me buscar. Amém? Mas eu vou falar de mim, querido, eu também já fui o filho pródigo. Eu já quebrei a aliança. E quando eu quebrei a aliança, ninguém foi me buscar. Eu precisei aprender o caminho de volta. Entende? É por isso que eu estou aqui. Porque eu também já rompi a aliança, eu já quebrei a aliança. Entende? Mas não mais como ovelha. Porque ovelha não tem aliança, gente, acorda. Vamos lá. Ovelha não tem aliança, filho tem aliança. Ovelha não tem aliança. Jesus não fez aliança com ovelhas, Jesus fez aliança com filhos. Entenda isso. Então vamos lá, querido. Antes de Cristo, vamos entender a nossa posição. Antes de Cristo, nós éramos como ovelhas perdidas. Éramos, no sentido não sou mais. Só quem tem coragem, levante a mão e diga: eu não sou mais ovelha. Até que eu saiba, ninguém fala bé aqui. Bé. Eu preciso conversar com o pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, bé. Não tem bé aqui. Amém? Se você veio aqui hoje, você ainda está perdido, aí é outra coisa. Se você ainda não tem aliança com Cristo, biblicamente você é considerado a ovelha perdida. Você precisa de busca. Você precisa de mentoria. Você precisa de alguém para estar perto de você. Isso é uma coisa. Então vamos lá, querido. Antes de Cristo nós éramos como ovelhas perdidas. Por isso Jesus deu a sua vida. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida, dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida dele pela sua. Amém? Pela ovelha. E ainda assim, lá em João 10, quando ele vai falar das ovelhas, ele está falando: eu estou dando a minha vida. Ele está falando no quesito salvação. Ou seja, ele está falando de pessoas que não têm aliança e que vão ser resgatadas pelo sacrifício dele. É nesse sentido que ele fala da ovelha. Amém, queridos? Tanto que ele vai combater a religião, ele não vai combater o diabo como muitas pessoas usam o texto de João 10:10. Porque o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida, tenhais em abundância. Nesse contexto, Jesus ele fala
de ser o bom pastor. E ele não está falando do diabo como ladrão, ele está falando da religiosidade que rouba as pessoas, que rouba a liberdade das pessoas, que rouba, amados, o coração das pessoas. Infelizmente a religiosidade é o que faz isso. Então ele chama a religiosidade de ladrão. Ele não está chamando, queridos, preste atenção, esse texto não se refere ao diabo. Eu posso, de uma maneira interpretativa, usar como diabo, mas eu não posso definir a interpretação textual como diabo, porque Jesus não está falando do diabo, ele está falando dos religiosos, ele está falando da religião, e ele chama a religião de ladrão, porque a religião faz isso, ela rouba, mata e destrói. Esse é o caráter da religião, não o caráter de Jesus como bom pastor. Ao contrário, ao invés de roubar e matar, o que Jesus, na condição de Salvador, faz? Ele dá a vida pela ovelha. Muitas pessoas pegam esse texto e falam lá, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, como se o pastor fosse o redentor da igreja. Amados, deixa eu falar algo para você. Nenhum pastor vai redimir você dos seus pecados. Alô? Nenhum pastor, nenhum líder cristão tem a capacidade, ou, amados, tem a propriedade de ser um remidor. Ele não vai te salvar. Amados, eu estou aqui na condição de líder desta casa, mas eu não vou te salvar, eu não vou ser o seu remidor. Eu não tenho condição de comprar a sua vida. Jesus já comprou, e diga-se de passagem, por um alto preço a sua vida. Está comigo? É por isso que nós temos uma aliança com Deus, por causa do sangue de Cristo. Então o meu sangue, amado, se eu morrer por você, não vai valer de nada, porque o meu sangue não fala diante de Deus, só o sangue de Cristo fala. Então já foi derramado. Amém, amados? Então quando nós estávamos perdidos, quando nós éramos perdidos, nós estávamos na primeira condição da aliança, na condição de ovelha perdida, na condição de estar sem aliança. Ainda, amados, sabendo Deus, sabendo da nossa incapacidade como ovelha, porque literalmente, amados, nós éramos como ovelhas, andava sem destino, sem direção, não sabia para onde ia. É assim ou não era? Então tudo quanto é vibe a gente estava. Tá no carnaval, tava nós lá. Tá não sei, tá nós lá. Isso aqui faz bom, tava nós lá. E não sei o que, tava nós lá. Era assim ou não era? Era assim ou não era, gente? Não sei porque que você está assustado, porque eu vou falar para você, tem umas histórias aí que é cabulosa. Então nós éramos a ovelha perdida. E Deus, sabendo disso, por meio de Jesus, Ele nos salvou. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ainda em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10 diz, falando de Jesus, que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelado pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 13, vai mostrar que como ovelhas perdidas, nós não tínhamos aliança, relacionando o povo de Israel com o povo gentílico. Nós não tínhamos aliança. Quem eram os filhos era o povo de Israel, apenas os judeus. Olha o que Paulo explica: portanto lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, a comparação da ovelha perdida é:
Nós estávamos sem aliança, sem Cristo, ou seja, não tinha Messias para nós. Não tinha. Nós estávamos perdidos, estranhos às alianças, era um povo condenado. Mas aí, por causa do sangue de Jesus, nós saímos da condição da ovelha perdida. Alô? Por causa do sangue de Cristo, nós saímos da condição da ovelha perdida. Amém? Agora nós, de acordo com a própria Bíblia, no contexto de Efésios, Paulo fala: portanto agora, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Levante a sua mão e diga: eu não sou mais a ovelha perdida. Diga agora: eu sou membro da família de Deus. Você é membro da família de Deus, querido. Você não é mais um estranho, você não é mais a ovelha perdida. Está comigo? Ainda, em Tito capítulo 3, versículo 3 ao 7 diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos, a ovelha, insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça que por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Ovelha é herdeira? Alô? Ovelha é herdeiro? Quem é herdeiro? Eu não ouvi. Quem é herdeiro? Então, por causa do sangue de Cristo, você saiu da condição de ovelha e entrou na condição de herdeiro. Você entrou na condição de filho. Amém? Então, amados, a primeira condição, a ovelha perdida. A ovelha perdida, insensata, não tem direção, não se salva sozinha, precisa que alguém a salve, como um pastor, igual aquele vídeo, né, que eu falei do Instagram, da internet. O pastor tira do buraco, ela volta para o buraco. O pastor tira do buraco, ela volta para o buraco. Porque a ovelha é assim. A ovelha não sabe, ela não tem conhecimento, ela não tem condição de discernimento. Por isso precisa de um pastor, precisa de um salvador. Você está comigo ou não? Precisa de um salvador. E esse salvador não é o apóstolo Rodrigo, não é o pastor Wellington, não é nenhum pastor. O seu pastor, o pastor e bispo da sua alma é Yeshua. O próprio apóstolo Pedro diz isso: e quando se manifestar o pastor e bispo das nossas almas. Amém, queridos? Porque Ele é o nosso Salvador. Então, amados, no início nós éramos sem aliança. E aí, amados, nós fomos encontrados. Quem foi encontrado aqui? Nós já fomos encontrados. Declare isso: eu já fui encontrado. Declare mais uma vez: eu já fui encontrado. Quando nós fomos encontrados, e nós agora com consciência reconhecemos Jesus como nosso Salvador, reconhecemos, nos arrependemos, nós saímos da condição de ovelhas e passamos para a condição de filhos. Amém? Agora, encontrados por Cristo, nos tornamos filhos. João 1,12 diz isso: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amados, agora você é filho. Alô? Levante a sua mão e fala: eu saí da condição de ovelha perdida para filho. Você me entende? Então, dentro da aliança de Deus com os homens, chamada salvação por meio de Cristo, no início,
você não tinha aliança. Nós éramos sem aliança, como Paulo explica em Efésios 2. Éramos sem aliança, sem Cristo, separados da comunidade, estranhos às alianças, ou seja, não fazíamos parte da aliança. Mas por causa de Cristo, quando nós recebemos, quando nós cremos em Cristo, nós saímos da condição de ovelha perdida e nos tornamos filhos. Amém, queridos? Ainda em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7 diz: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Deus não mandou o Espírito da ovelha. Acorda, ovelhas. Deus não mandou o Espírito da ovelha, Deus mandou o Espírito do Filho. Então o Espírito que você carrega é Espírito de filho, não é Espírito de ovelha. Amém? Então preste atenção. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Entendeu, querido? Então, a maioria das pessoas do conflito, vamos voltar a falar do conflito que eu falei na introdução. Esse conflito é porque o pastor não vai atrás das suas ovelhas. Porque, amados, escute, se você já não é mais ovelha perdida, se você já foi encontrado, você está comigo? Você já foi encontrado, você já reconheceu Cristo como seu Salvador, já foi batizado, ou seja, já tem aliança, porque o batismo é aliança. Posso ser sincero para você, você não é mais ovelha. Eu vou ser honesto, gente, eu não tenho ovelha. Eu estou sendo claro, eu estou falando aqui agora da comunidade Shalom, eu não tenho ovelha, eu não lido com ovelha. Até porque se eu estivesse lidando com ovelha, querido, eu vou falar para você, minha vida estaria no céu, porque ovelha não fala, ovelha... O máximo que a ovelha dá uns coices, se ela der um coice, você dá uma cajadada nela, ela fica quietinha, ela chora e fica quietinha. Entende? Ovelha não trai. Ovelha. Se eu tivesse... Então, querido, vamos combinar um negócio aqui? Chega de espírito de ovelha, porque dentro da aliança de Deus você não é uma ovelha. Chega de se colocar. Normalmente as pessoas se colocam na condição de ovelha para se colocar numa condição de autocomiseração. Essa é a realidade. Ai, ô Jorge, você não tem dó de mim, Jorge? Por que, Jorge? Vai fazer 40 dias que eu não vou na igreja, o pastor nem me ligou. Eu não recebi um WhatsApp dele falando: filhinho do meu coração, você desviou. Amados, vamos combinar? Você não é mais ovelha. Então, em nome de Jesus, querido, dentro da aliança chamada salvação, eu rompo com o espírito de ovelha hoje, em nome de Jesus. Você não é mais uma ovelha. Pastor, se eu não sou ovelha, eu sou o quê? Você é filho. A Bíblia te chama de filho. Deus te chama de filho. Você é um herdeiro do reino. Você é um herdeiro de Deus. O autor de Hebreus diz: visto que estamos recebendo como herança um reino inabalável. Você é herdeiro de um reino. Você está comigo? Você tem um pai. Então você está na condição de filho. Agora, na condição de filho, você precisa saber como está a sua posição. Se você de fato é um filho que está agindo de maneira legítima como filho, ou se você está na condição desta parábola, já partindo para a segunda, que eu particularmente, se eu pudesse dar um nome, eu não chamaria a parábola do filho pródigo, porque não está falando só do filho pródigo.
eu chamaria a parábola dos dois filhos loucos, ou dos dois filhos imaturos, porque os dois, Creuza, estavam imaturos, eram filhos, mas no processo de desenvolvimento, porque aqui está a questão, se você saiu da condição de ovelha e você passou para a condição de filho, o que acontece com o filho? O filho fica nenezinho para sempre? Você não tem saudade da Eloá, André? Ela ficou nenezinha para sempre? E como que você fez? Qual que é o papel do pai na função do filho? O pai vai administrar para o filho se desenvolver até chegar à idade adulta e ela não vai mais precisar do pai. Entende? Paulo explica isso em relação à lei, em Gálatas 4, em relação à lei. A lei era como um tutor para nos conduzir até Cristo. Amém? É daí que nós precisamos de um tutor, Roseli. Entende, filha? Mas enquanto nós estamos no processo de desenvolvimento, precisamos de um tutor. Um pai não vai ficar para sempre, filhinho, ó, imagina, Jorge, a sua mãe, o seu pai falar para você, filho, não vai, cuidado que a escada que você vai cair. Por quê? Porque ela já entendeu que o filho desenvolveu. E filhos se desenvolvem. Amém? Agora, dentro do processo de desenvolvimento, tem muitos filhos como esses dois filhos, que não se posicionam como filhos, que não se posicionam como herdeiros, mas se posicionam ou como filho pródigo, ou filho esbanjador, o filho que vai embora, o filho que quebra aliança, e o segundo filho que está em casa, trabalha para o pai, mas tem uma mente de escravo, é como se não tivesse aliança, está na aliança, mas vive como se não tivesse aliança, e porque não vive como não tem aliança, não consegue encontrar o seu lugar na mesa do pai. Então mas esse não é a ovelha perdida, é apenas uma ovelha que precisa é apenas um filho que precisa se posicionar. Vamos entender isso, querido? Vamos lá. Primeiro, por que Jesus ele vai avançar e vai falar, poxa, filho? Porque, amados, filhos são todos aqueles que têm aliança com Cristo. Você reconheceu Jesus? Jesus é o Senhor da sua vida? Então você tem uma aliança com Ele. Tendo uma aliança com Ele, você já não é mais a ovelha perdida, você é filho. Ponto. Isso é ponto. Todos aqueles que creram, que reconheceram Jesus são filhos. Amém ou não amém? São filhos. Agora vamos lá, queridos. A característica dos dois filhos. O primeiro filho era o filho pródigo. A Bíblia chama de filho pródigo. O que é pródigo? É o esbanjador. E o que esse filho faz dentro da parábola? Ele rompe a aliança. Primeiro, ele pede uma herança antecipada. O pai nem tinha morrido. Herança só se recebe quando o pai morre. Esse filho, ele antecipa, porque infelizmente é isso que acontece com filhos imaturos. Eles sempre está colocando os pés pelas mãos. Alô? Essa é a característica do filho imaturo. O primeiro filho, o filho pródigo, o filho esbanjador, é o filho que sempre está se precipitando em ações. Aí o que acontece? Se precipita em ações, se precipita nas coisas, se esborracha no chão e acha que alguém tem obrigação de ir buscar. Alô? Por que vocês estão sérios assim? Acha que alguém tem obrigação de ir buscar. É porque ninguém liga para mim, porque ninguém mandou um WhatsApp, ninguém mandou um Orkut para mim. Entende? Acha que alguém tem obrigação. E posso falar para você, normalmente o sentimento que norteia o coração dessas pessoas que fica se colocando na condição de ovelhinha perdida, orgulhosos. São pessoas cheias de orgulho, pessoas que não dobram a serviço, são exatamente como o povo de Israel em Números, quando Deus fala, em Êxodo, eu não vou com esse povo, quando Deus fala para Moisés, em Êxodo 32, Moisés, eu vou mandar um anjo, porque se eu for com essa gente eu vou matar. Foi o que Deus falou, eu vou matar essa gente.
porque é um povo de dura cerviz, não dobra. O que é dura cerviz? Cerviz é isso aqui, ó, não dobra o pescoço, não é humilde, sabe? Tem um pescoço duro. Então, aqui está a característica primeira do filho pródigo: precipitado. Amados, quantas coisas você não está sofrendo porque você é um filho precipitado? Você é herdeiro de Deus. Deus tem heranças extraordinárias para você. Deus tem coisas extraordinárias dentro dessa aliança para realizar na sua vida. Mas aí você vai se precipitando, racha a cuca, se perde no meio do caminho, acha que Deus é o culpado, acha que a igreja é culpada e acha que alguém tem obrigação. Querido, não, você não é uma ovelha perdida, você só é um filho pródigo. Você só é um filho imaturo que precisa se posicionar. Então, querido, todo filho imaturo quebra aliança por falta de discernimento, porque não sabe agir. É filho imaturo. É igual uma criança que enfia o dedo na tomada. O pai está falando: filho, não coloca o dedo na tomada. Você vai lá e... Aí o que acontece? Ainda bem que a criança não faz isso. É culpa do pai que não olha. Ah, irmão, por favor. Então, querido, todo filho imaturo quebra aliança por falta de discernimento. Quando um filho quebra aliança, agora vamos lá, querido. Se algum dia alguém procurou você, vamos lá, Mayra, se alguém um dia procurar você, porque ninguém me ligou, você tem que perguntar para a pessoa assim: viu, quem é você? Você é a ovelha perdida ou você é o filho pródigo? Sabe por quê? Se você é o filho pródigo, não é o pastor e nem o pai que tem que te buscar, é você que tem que fazer o caminho de volta. Entende, filha? Filho pródigo, o filho que quebra aliança, o pai não tem obrigação de... Mostra para mim no texto que Jesus, na condição, contando a parábola, foi o pai que foi buscar o filho? Sim ou não? O pai foi buscar o filho, sim ou não? Então posso ser sincero para você, muita gente que está se colocando na condição de ovelha perdida porque quebrou a aliança, na verdade são filhos pródigos que precisam voltar. Mas posso falar para você, sabe por que não voltam? Sabe por que não voltam? Porque são orgulhosos, porque são arrogantes, porque são prepotentes. Não tem outra palavra. Só existe uma condição do filho não voltar: ausência de humildade. Porque esse filho vai, e detalhe, o pai deixa ir. Então posso ser sincero para você, queridos, filhos que quebram aliança, a gente tem que deixar ir, não tem o que fazer. Você está comigo ainda? Você está me entendendo ou não o que eu estou dizendo? Filhos que quebram a aliança, e lembre-se, essa aliança, ela está ligada com a igreja, porque a igreja é a única expressão da presença de Cristo e da aliança de Deus em Cristo na terra, não existe outra. Então qualquer pessoa que quebra a aliança, que rompe com uma aliança, ninguém tem que ir atrás, nem Deus vai atrás, irmão. Vamos combinar? Nem Deus vai atrás. Então, de filho pródigo, a gente tem que deixar ir. Vou fazer o quê? Eu vou ficar bajulando? Tem gente que pensa que a gente é obrigado a bajular só para ter sempre a igreja lotada. Não, porque tem que estar sempre a igreja lotada. Amados, pastor nenhum é obrigado a bajular filho que quebra aliança. Você está comigo, sim ou não? Nenhum pastor é obrigado. Eu não estou dizendo, querido, que se nós sentirmos a sua falta, alguma coisa, nós não podemos ligar. Mas também, querido, você é uma pessoa inteligente. Nada impede de um dia, se você está passando uma dificuldade, você pegar essa bênção desse celular, sair do Instagram, mandar uma mensagem: pastor, estou passando uma dificuldade, você pode me ajudar? Você é filho, não é? Filho, quando precisa, não pede ajuda? Só não pede ajuda quando, por quê? Porque é orgulhoso. Eu não preciso de ninguém. Ninguém tem que saber. Normalmente é assim.
É a tese da falsa humildade. Eu não gosto de dar trabalho. Eu não preciso de ninguém. Ninguém precisa saber da minha vida. Então, se ninguém precisa saber da sua vida, desculpa, você não precisa de pastor, você não precisa de pai, você só precisa de você, nem de Deus você precisa, irmão. Então para de dar trabalho. Então para de encher o saco. Vamos combinar. Ô geração cheia de mimimi, gente. Eu sou da época que eu, quando me tornei cristão, nem telefone a gente tinha. Nem telefone tinha. E na época custava caro uma linha telefônica. Quem é dessa época? Gente, não me deixa sozinho, porque eu vou me sentir muito velho aqui em cima dessa plataforma. Custava uma fortuna, não sei quantos URV custava para ter um telefone. Então, querido, preste atenção. Se você acha que ninguém tem que saber dos seus problemas, se você acha que você não precisa de ninguém, se você acha que você é autossuficiente, por que normalmente essas pessoas, porque aqui não tem gente assim, vamos combinar, aqui não tem ninguém assim, só lá fora. Então por que quando essa gente encontra, porque o pastor, e fica cheio de mimimi, ô geração chata. Então, amados, pela palavra, nós não temos obrigação. Jesus não deu obrigação para pastor fazer isso. Quando ele deu 5 ministérios, ele não deu 5 ministérios para cuidar. Ele deu 5 ministérios para ativar. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Ele não deu os 5 ministérios para ficar bajulando gente chata e orgulhosa. Vocês estão comigo, sim ou não? Eu estou pregando para você, irmão, é para você não se tornar mais a ovelhinha de Jesus. Você é filho. O que precisa para um filho retornar? O que é necessário para o filho retornar? Alguém tem que ir buscar? Alguém tem que fazer? O que esse filho dentro da parábola fez? Primeiro, reconheceu. Provérbios 28, 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas aqueles que a reconhece, confessa e abandona, alcançará o favor do Senhor. Esse é o caminho de volta para um filho. Se você, amados, você não é, vamos entender, a pessoa que já fez aliança, que já batizou, que já foi discipulada, entendeu? Que conhece Jesus de alguma forma, ela não é mais ovelha. Você está me entendendo ou não? Não é mais ovelha, é filho. Agora, como o filho quebrou a aliança, foi embora, se precipitou em ação, se lascou na vida, é o pastor que tem que buscar. Qual que é o caminho? O que o filho tem que fazer? Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um de, está na parábola, faz-me como um de seus servos. Quando o filho volta, o pai estava de braços, porque o pai recebe filho, não recebe ovelha. Entende? Então é o filho que tem que fazer o caminho de volta. E qual é os princípios do caminho de volta? Humildade. Humildade, dobrar a cerviz, entendeu? Entender que você não consegue ficar sozinho, que você não pode ficar distante. Humildade, baixar a cabeça, ser humilde, reconhecer que você errou. Qual que é a dificuldade? Será que todo mundo errado você está certo? Segundo, confissão. Tem que falar. Esse é o problema dessa geração, não sabe o valor da confissão. O filho chegou no pai, quando ele chega na casa do pai, ele fala: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Houve confissão, pecado tem nome. Errou, confesse, converse, é assim que funciona. Terceiro, arrependimento. Esses são os 3 caminhos do retorno. É o techuvá, filho faz techuvá, filho faz o caminho de volta. Entende?
se não faz o caminho de volta, vai viver para sempre como um filho pródigo. Agora tem o segundo filho. O segundo filho, queridos, é o filho com característica de escravo. Tem aliança, é filho, amém ou não amém? Mas, amados, vive como se não tivesse aliança. Porque de acordo com a parábola, esse filho estava no campo trabalhando. Ele poderia estar sentado na mesa. E aqui está o problema dos filhos que carregam uma aliança, mas infelizmente não mudam a mente. Sabe o que acontece com esses filhos? Eles preferem o pasto ao invés da mesa. Preferem sempre uma atitude crítica ao invés da companhia. Se reveste de um estado dramático de depreciação ao invés de alinhar o seu coração. Esse é o segundo filho. Primeiro, prefere o pasto do que a mesa. Prefere estar longe do que estar perto. Esse é o filho imaturo, é o segundo filho louco, é o filho com mente escravo. É o filho que tem aliança e está inserido dentro da aliança. E aí normalmente ele faz o quê? Ele se coloca num estado dramático, ele prefere uma atitude crítica. Quando ele pergunta, o que está acontecendo? Dentro da parábola. Ah, seu irmão voltou, seu pai matou lá um bezerro, está assando um ante, uma picanha lá para fazer festa porque ele voltou. O que esse filho faz? Que raiva. Entendeu? Ai que raiva, ai que ódio. Se eu sou ele, eu mato esse cara. Olha o que ele fez, olha que isso. Olha. Sabe o que acontece? Filhos com mente de escravo, ele prefere 1000 vezes o ambiente da crítica do que o ambiente da restauração. Ele prefere 1000 vezes o ambiente do quanto pior, melhor, do que o ambiente do refrigério. E aí ele se coloca, querido, numa condição defensiva. Eu vou ficar longe, eu prefiro ficar longe. Tipo, vou imaginar a casa do pai aqui. O filho, o escravo, ele fica só criticando por trás. Ele fica só aqui, ó. Que raiva. Ai. Fazendo festa. Ai, que absurdo. Ai, fazendo festa. Enquanto as coisas estão caminhando, o refrigério está acontecendo, o filho com mente de escravo está sempre longe criticando, está sempre longe procurando um erro, está sempre longe se colocando numa condição dramática de o coitadinho da história. O que acontece? Segundo, aliás, é isso. Se reveste de um estado dramático de depreciação. Quando o pai vai falar para ele, por que você não entrou? Esse seu filho saiu, gastou tudo. Porque eu trabalho para o Senhor há tantos anos. Porque eu sempre estive trabalhando, fazendo tudo por você. E você nunca me deu um cabrito para me alegrar. E esse seu filho, essa praga, voltou. E o senhor faz festa. Prefere se colocar no estado de dramaturgia. É quase a usurpadora a história desse irmão. Não é? Não, parece que ele está na novela mexicana. Num estado dramático. Ele poderia, preste atenção, ele poderia estar se alegrando com o coração do pai, porque o pai recebeu o filho de volta. Ele poderia se alegrar com a restauração, ele poderia se alegrar com o avanço, mas se colocou na defensiva, se colocou num estado de isolamento. E detalhe, ele não se isolou do outro irmão, ele se isolou do pai. Infelizmente tem muitos filhos trabalhando para o pai, mas longe da mesa.
Tem muitos filhos dentro da aliança, porque está na casa do pai. Tem muitos filhos inseridos na aliança, Elisete. Está trabalhando, está fazendo, mas ainda não encontrou o seu lugar na mesa. E não é culpa do pai, porque esse filho, se ele entendesse o seu lugar, ele iria entrar, ele ia dar um abraço no irmão e iria assumir o seu lugar na mesa. Sabe por quê? Todo filho tem o seu lugar na mesa. Todo filho tem o seu lugar na mesa. Então, para você que está assim, para você que está na condição do segundo filho, deixa eu falar para você, o seu lugar da mesa está vazio. Porque ninguém vai tomar o seu lugar na mesa. Meu Deus do céu, será que você está entendendo? Amados, eu vou repetir, você é filho, amém? Amados, para todo filho existe um lugar na mesa. Filho nunca fica fora da mesa. É o filho que se coloca fora da mesa. Não é o pai que o tira da mesa. Então posso falar para você, enquanto você está aí no seu estado de crítica, enquanto você está aí no seu estado de, ai, tadinho de mim, enquanto você está aí nessa condição de, ai, ninguém liga para mim, ninguém se importa para mim, o seu lugar na mesa está vazio. Já era para, mas era para você estar com o bucho cheio, comendo do melhor, mas não está, porque você deixou o seu lugar vazio na mesa. Então você não é uma ovelha perdida, você só é um filho imaturo. Você não é uma ovelha perdida, você só é um filho imaturo. Você entende como confunde? Todo mundo achando que era ovelha, e você não é. O filho tem que saber o seu lugar na mesa. Você tem que saber o seu lugar no reino. E não existe negócio, porque vai tomar o lugar. Não tem negócio de tomar lugar. Deus não, amados, para Deus não existe ex-filho. Filho é filho. E você é um filho. Você já não é mais a ovelha perdida. Então, amados, escute, ao invés de preferir o pasto, prefira a mesa. Ao invés, amados, de você estar num estado de crítica, prefira a companhia do pai ao invés de criticar o pai. Alô? Ao invés de você se tornar um crítico, se torna companheiro. Se torne alguém que anda junto. Alguém que alinha o seu coração. Aqui o terceiro ponto. Ao invés de você estar nesse estado de Paola Bracho, Paola não, a Paola é a ruim, né? A Paulina. Dá uma olhada do seu lado, vê se tem alguma Paulina do seu lado aí. Você já viu na cara da Paulina? Gostei da risada da Dani, é assim mesmo, filha, é só o sangue. Então, ao invés de você colocar, sabe o que você faz? Alinhe o seu coração. Alinhe o seu coração. Alô? Alinhe. Amados, o pai é tão doce que ele fala para o pai: filho, tudo que eu tenho é seu. Agora, e ainda o pai fala: vem, vamos alegrar comigo, porque esse seu irmão estava perdido e foi achado. O pai convida o filho a um alinhamento de coração. Sabe a única coisa que você, como filho imaturo, está precisando? Alinhar o seu coração. Porque aliança você já tem. Amém? Você é filho. Você não é mais a ovelha perdida. Você é um filho. O que você precisa? Apenas se posicionar. Você precisa sair dessa condição de drama. Alô? A partir de agora nós vamos chamar assim, aliás, é pior que isso, é o filho Peter Pan, ele nunca cresce. É da época de alguém o Peter Pan aqui, gente? Porque eu vi que só meia dúzia deu risada. Peguei e falei, pronto, agora eu sou velho mesmo, agora acabou em nada. Não é verdade, Alex? É o crente Peter Pan, ele nunca cresce. Ele nunca cresce. Então, querido, chegou a hora de você se posicionar não como ovelhinha de Jesus. Você precisa se posicionar como filho. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Você precisa se posicionar como filho. Você é um filho, você não é a ovelha perdida. Amém? Feche os olhos, querido. Hoje eu quero orar aqui por pessoas. Deus me deu essa direção desde terça-feira e eu preciso fazer isso. Amados, se você é o filho, aliás, vamos começar. Se você é a ovelha perdida, e você hoje, se você é ovelha, preste atenção. Se você é uma ovelha perdida, o pastor te encontrou hoje. Amém? Hoje é o dia que o pastor te encontrou. Se você é o filho imaturo que quebrou a aliança, se você é o filho que um dia quebrou a aliança, escute, é tempo de você se revestir de humildade e voltar. Amém? O Pai está te esperando, o Pai sempre te esperou. Amém? O Pai nunca vai deixar de esperar você, o Pai sempre vai estar te esperando. Mas entenda, o Pai não vai mandar um pastor buscar você, porque você não é mais ovelha perdida. Você precisa fazer o caminho de volta. Você precisa fazer o caminho de volta. Agora, se você é o filho com a mente de escravo, chegou a hora de você se reposicionar. Amém? Chegou a hora de você se reposicionar, alinhar o seu coração e sentar no seu lugar na mesa. Porque para todo filho tem um lugar na mesa. Feche os olhos em nome de Jesus.